Eu vou explicar mais ou menos o que ele explicou, só que com a minha percepção, com a minha visão. Mas assim, vamos voltar lá pro de dezembro. Depois eu conto com a teoria da conspiração, não podemos esquecer. Mas em dezembro, todos os canais caíram. O Quartzo Bilionários caiu, o Quartzo Podcast caiu. Todos os canais em questão de visualização caíram. E o Lutz continuou pagando a gente. Continuou com o mesmo serviço, até aumentou. Em janeiro você até assinou um novo contrato com a gente pra gente investir num outro canal Dark que você tem. E então, tipo, pra gente, tudo isso que ele falou pra mim aqui não tem o que reclamar, cara. O Lutz, ele investiu na gente até o último segundo, né? Tipo, na hora que tudo aconteceu, eu já tava pensando assim, cara, não tem o que reclamar, né? Não tem... Interessante. Não tem. Tipo, não tem porquê, sabe? Aconteceu. E aí eu já fui pensando nessa questão de, puta, o Lutz é um cara inteligente, né? Essa decisão foi inteligente, né? Então que a gente chegou aqui onde a gente tá hoje. Mas em dezembro aconteceu isso. Em janeiro você continuou com a gente. Em fevereiro, /março ali, você aumentou o nosso serviço também. Porque aí a gente fazia tudo que a gente fez lá no começo. A gente teve o reajuste. E mais, você colocou o Flow Podcast na nossa mão pra gente minerar ao vivo. Então já aumentou o nosso contrato. A gente ficou um mês com esse contrato aumentado. E depois no outro mês, bum. Né? Foi isso que eu falei que foi uma decisão estratégica ruim minha. Porque se eu tivesse pensado um pouco mais... É que não dá pra ficar pensando no passado, né? Mas daria pra ter uma estratégia muito melhor e ainda assim aumentar vocês. Daria. Mas, enfim, não dá pra voltar atrás e eu aprendi muito com isso. Enfim, continua. Não, mas isso a gente aqui também aprendeu muita coisa. Tipo, então, o que aconteceu? Até nesse momento que você colocou esse serviço na nossa mão, do Flow, você colocou a checagem também. Foi nesse momento. Então aí você saiu completamente do Quartzo Podcast. Só que o Quartzo Podcast continuou em baixa. Continua em baixa. Tipo, o que você gastava com a gente era mais ou menos o que dava de receita, né? Ou até menos. Menos. Então, tipo, nessa parte não tem nem o que negar. Né? Não tem, tipo, não faz sentido você investir numa equipe. Tipo, e que isso aconteceria se ele continuasse com a gente? Vamos supor que o Lutz não tivesse saído dos projetos com a gente e tivesse continuado. O Lutz ia quebrar. Consequentemente, ele quebrando, a gente ia quebrar. Entendeu? Tipo, ia ser um negócio que, no fundo, ia chegar na mesma conclusão. Então, o que ele fez foi uma decisão muito, muito inteligente. Porque a empresa é isso. E nesse momento, onde tudo aconteceu, onde a gente fez aquela call, e logo em seguida eu já falei, galera, Evaldo e Stephanie, bora fazer reunião. A gente sentou aqui, a gente não tinha feito reunião aqui ainda nessa mesa. A gente começou a fazer reunião. Todo dia a gente fazia reunião. Naquele mesmo dia a gente fez umas 2, 3 reuniões. E a gente começou a correr atrás. De vários jeitos possíveis. E uma coisa que a gente... Até... Isso que é legal. Você saiu, mas uma coisa que nos ajudou foi algo que veio de você. Que foi uma indicação. Né? Que é um cliente que a gente tá até hoje com ele. Mas tudo bem. Então, nesse momento, quando tudo aconteceu, pra mim, pra você, foi a decisão mais inteligente. Com certeza você sofreu. A gente também... Tipo, eu não digo que a gente sofreu. Eu não acho que a gente sofreu. Eu acho que a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu porque o Lutz era o nosso maior cliente. Era o nosso maior cliente. E a gente aprendeu várias coisas. Primeiro, não depender de cliente. Perfeito. Né? Não depender de cliente. Segundo, estabilidade não existe. Né? Essa é padrão, sempre acontece. Então, nesse momento, a gente até abriu as pernas. Né? Porque a gente tipo, até fez um vídeo no Bora Pra Prática. Né? A galera aqui do Bora Pra Prática sabe, vamos quebrar em 2 meses. Tem que ser assim, Bora Pra Prática é assim. Aí eu falei, perdemos o nosso maior cliente. Eu nem tinha falado do Estúdios Volts. Continuou o nome, é Estúdios Volts aqui. Que pra mim é o melhor nome que existe. Porque é Volts, é do Lutz, né? E o Vel ia ser Veltz, né? Um negócio assim. Aí falou Volts. Volts faz mais sentido. A gente até fez um vídeo lá, falou... Mas ficou Volts mesmo, tá até como uma inspiração. Mas realmente, foi algo que... Foi um baque inicial. Principalmente porque o nosso custo ele sempre foi alto. Porque o custo de uma empresa ele é alto. Ele é altíssimo. Total, cara. Espaço, todo o investimento também no projeto. Eu acho que o que mais pegou a gente foi o investimento no projeto. Porque a gente entrou junto nesse projeto, o projeto tem um custo, e no fundo você entrou como investidor nesse projeto, agora, né? Tipo, você ia ser um sócio 50-50 ali no projeto, e com o investimento, tipo, a gente não tinha a grana suficiente, o nosso lado não tinha grana suficiente para pagar metade, então você acabou entrando mais do que metade, e pra gente isso foi ótimo, né? Porque no fundo, outra coisa que eu tenho que agradecer, porque se não fosse o Lutz, a gente não estaria nesse estúdio agora, com esse podcast, a gente poderia estar, mas não agora. Total. Tem um tempo. Daqui a um tempo a gente estaria, mas não agora. Então, no fundo, você entrou realmente como investidor. E pra gente, a parte que mais pegou foi ter, tipo, praticamente uma dívida.
né? Tipo, a gente... Uma dívida, quando eu digo, é realmente uma dívida. Tipo, a gente tá negativo. E isso, querendo ou não, é um fogo. É um fogo. Né? Tipo, é um negócio que, tipo, mano, e aí? Se a gente não fizer nada, tchau, acabou. E assim, isso não é... É um negócio que é um efeito manada. Porque, tipo, quando uma empresa sai... Falando desse jeito, pode até parecer botar o Lutz como um malvadão, mas nada disso. Ele foi o cara que ajudou muita gente. Mas é os negócios. O que acontece? Quando um cliente lá em cima sai, a gente perde um pouco do nosso faturamento. Aí o que acontece? A galera que tá aqui, ela foi prejudicada. Só que pra ela não se prejudicar tanto, ela corta quem tá aqui. E quem corta aqui. E tipo, é um efeito manada. Isso acontece. Então, tipo, uma coisa que isso aconteceu, acabou, tipo, entre aspas, quebrando nossa empresa, e a nossa empresa acabou quebrando outra empresa. Então, no fundo, eu senti a mesma coisa que você sentiu. Interessante, cara. Eu tinha uma equipe gigante de edição. Eu vou editar essa porra. Entendeu? Porque, mano, senão a minha empresa vai quebrar. E, consequentemente, a empresa dele vai quebrar também. Então, foi um aprendizado. Tipo, não foi só eu que aprendi. Né? Foi muita gente. Muita gente que, tipo, foi cortada. Isso entendeu? é muito interessante, né, cara? Esse pra mim, eu acho que foi um dos maiores ensinamentos. Porque, realmente, mano, é um efeito manada. Só que se continuasse, ia de lá na frente, ia bum. Quer dizer, você, tipo, ia... No fundo, você poderia ser o único prejudicado. Tipo, você poderia ser o mais prejudicado possível e a gente tá bem. Entendeu? Isso poderia acontecer também. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado para vocês fazerem cortes. Eu só peço duas coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes.